Muito bem, se encerrando a semana mais importante do mercado, a última semana mais importante do mercado. Então, durante essa semana tivemos falas muito importantes, tá? Tivemos falas do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falas do presidente Lula e falas do presidente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Bom, e de forma geral, essas falas animaram os investidores de certa forma. Bom, além disso, tivemos dados de inflação saindo agora sexta-feira, tivemos também a tão esperada decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Bom, então fica até o final do vídeo que eu vou comentar todas as perspectivas e mostrar o caminho que estamos trilhando em 2025 e como que a gente pode aproveitar esses movimentos com as melhores opções de investimentos. Beleza? Bom, bora pro vídeo. Bom, vamos começar então aqui no Brasil. Dólar subindo mais de 25% em 2024. Murilo, por que subiu tanto? O que está acontecendo? Bom, então durante essa semana o dólar acabou chegando em patamares históricos, tá? Então quinta-feira chegou a 6,31. Nunca na história do Plano Real custou para comprar $1 R$6,31. Bom, e quais foram os motivos que agravaram essa alta da taxa do câmbio? Bom, primeiramente, então a gente tem a crise fiscal aqui no radar. Então é basicamente um gasto desenfreado do governo desde quando o Lula tomou posse do país. Então tem sido um gasto desenfreado do governo, sem controle nenhum, e simplesmente por dentro do macro de política fiscal tá tendo esse desequilíbrio. Então o Brasil tá arrecadando pouco imposto, ganhando pouco dinheiro para muita conta para pagar. Bom, mas o Lula disse na entrevista que o Brasil tá crescendo, e realmente ele tá crescendo. Bom, gastando tudo isso de dinheiro que o governo tá gastando, acaba provocando um crescimento no Brasil, um crescimento artificial, assim como tivemos em 2002 e ainda com a ajuda do boom das commodities. Ou seja, de maneira mais clara, o governo está gastando muito, arrecadando pouco. Então isso vai causar um déficit nas contas públicas e essa conta que vai pagar vai ser nossa. Bom, quero mostrar aqui um indicador para vocês que vai ser bem interessante. Bom, então, olha, tô colocando minha tela aqui. Essa daqui é a relação dívida PIB, tá, do Brasil. Então a gente vê que final de 2022 a gente vinha com a dívida do Brasil em relação ao PIB diminuindo cada vez mais, tá? Mês a mês, até chegar fevereiro, até chegar em março de 2023, que a dívida saiu de 73% do PIB e até agora em patamar histórico em 78,6% do PIB. Ou seja, 80% desse crescimento vai ser para pagar a dívida do Brasil. Você acha que isso é crescimento genuíno? Isso não é crescimento genuíno, isso não é um crescimento sustentável. E quem vai pagar essa conta é a gente. Eu já estou alertando isso há 3 meses atrás. E essa é uma das principais causas da alta do dólar. Tá? Outro motivo da alta do dólar também, por si só, é a inflação, que também ela é causada por esse aumento na oferta monetária. Então, quando temos muito dinheiro em circulação e principalmente o governo botando mais dinheiro em circulação, gastando mais, pagando fornecedor, pagando mais funcionários, aumentando o tamanho do governo, aumentando o tamanho do estado, a gente tem uma economia mais aquecida. Porém, aquilo lá, se a economia aquece demais, temos inflação. E é isso que estamos vendo. Então, desde 2022, o Brasil estava tentando controlar a inflação. Quando a inflação e a taxa estavam lá em cima e o Banco Central iniciou um ciclo de corte de juros, a gente viu a inflação começando a diminuir e caminhando para dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, estou colocando aqui a tela para vocês. Bom, então a gente viu, tá, que em 2022, maio de 2022, a inflação saiu de 11% e começou a cair, tá? Buscando dentro da meta. Porém, quando o governo assumiu, tá? Mudou totalmente a política, a dinâmica dentro do governo. Então, saímos de um governo conservador que priorizava o superávit fiscal para um governo que prioriza o aumento do Estado. Então, um governo que tem muito mais custos. Então, a gente viu de lá para cá, então a gente vê a inflação sambando dentro, fora da meta, porém agora, a partir de junho, a gente já vê
a inflação ali caminhando para cima da meta. Bom, e com esse déficit fiscal gigantesco, quero colocar outro gráfico aqui que nos mostra que as próximas projeções do Boletim Focus que mostram que a gente só vai ver novamente a inflação controlada com essa taxa de juros atual só em 2026, tá? Então ainda teremos 2 anos do governo tentando controlar essa inflação por conta desse déficit, por conta desse desequilíbrio do lado fiscal do Brasil. Só para você ver, só para você entender o tamanho desse problema. Bom, então deixa eu colocar aqui a tela para vocês. Beleza, esse é o gráfico aqui que mostra o IPCA variando entre as bandas. Então aqui tivemos o início do governo do Lula, tá? Do governo do PT. Então o IPCA estava 5,77, nossa inflação estava 5,77, beleza? Então ela ficou variando dentro da banda. Porém, quando os resultados do governo, quando caiu a ficha que o governo estava gastando muito, arrecadando pouco, isso iria causar um déficit, a gente viu a inflação subindo e passando para cima da banda da meta, tá? Da banda da meta, que é 4,50, beleza? Bom, atualmente o IPCA está 5,76, quase 5,80, quase 5%, quase 5,80. E a gente só vê as próximas projeções do IPCA passar para dentro da banda da banda superior da meta apenas em fevereiro de 2026, tá? Então seria basicamente 2 anos do governo tentando controlar a inflação. Bom, então de forma geral é essa. O governo, não só o governo, mas o time do Banco Central, todos eles se encontram numa saia justa, um encurralando o outro, um jogando a culpa pro outro, tá? Isso geralmente é uma situação bem preocupante, porque quando se fala de economia, a gente tem o tripé econômico, que é o lado fiscal, cambial e monetário, tá? O Bacen cuida do monetário, do cambial, tá? Que seria a estabilidade do câmbio e estabilidade das flutuações econômicas. Já o governo cuida do lado fiscal, que seria os gastos do governo, os investimentos do governo e os tributos do governo. Quando a gente tem 2 desses tripés desequilibrados, não tem nem tripé. E é para isso que estamos nos encaminhando, assim como tivemos em 2014, um cenário bem desafiador. Mas isso pode mudar. Depende do governo. Isso vai depender do governo, vai depender de um controle sério dessa questão dos gastos, que isso realmente não vai levar o país a lugar algum, só vai levar o país pro buraco, beleza? Bom, e a fala do presidente Lula no domingo, que ele falou no Fantástico, que é extremamente preocupante, o como que ele pouco se importa com a população. Bom, então quando o assunto é gasto, o Lula e o PT são os mais responsáveis no quesito, tá? Parece até piada, mas não é. Bom, então chega de falar de Brasil, vamos falar dos Estados Unidos, porque lá as coisas estão boas. Bom, então começamos com a decisão de taxa de juros pelo Fed, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e logo após o discurso do Powell. Bom, então como eu falei no vídeo passado, tinha mais de 90% de um corte entre 0,5 a 0,25, e tivemos o corte de 0,25 na taxa, e agora a gente vê uma taxa, tá, de 4,5%, tá? Tivemos uma taxa saindo de 4,75% para 4,5% nos Estados Unidos. Bom, já o discurso do Powell, por sua vez, acabou assustando o mercado e, de forma geral, o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos disse que o Fed continua a mercê de novos dados econômicos, futuros cortes desse ciclo de corte de taxa de juros. E, bom, deixa eu só resumir o cenário, por que ele falou isso, porque ele saiu de um discurso totalmente a gente precisa abaixar a taxa de juros para evitar entrar numa recessão econômica, para vamos ficar à mercê de dados econômicos para ver se a gente diminui ou pausa o corte de juros.
Então com o Trump agora eleito na última eleição, a gente vai ver um governo muito mais pró-mercado, um governo que quer trazer mais investimentos, um governo que quer fomentar demais a economia. Então, com a inflação ainda fora do controle da banda do Fed, a gente pode ver os Estados Unidos passando por mais uma onda de inflação, sem que ainda controle realmente o bicho-papão do mercado financeiro, que é a inflação. Então, realmente, o Fed acaba ficando a mercê de novos dados econômicos. Então, se dados de emprego ano que vem vier forte, se a inflação vier, se dados de emprego mostrar forte, mostrar que o pessoal continua consumindo, a economia de forma geral continua aquecida e a inflação, principalmente, ainda alta, o Fed acaba sendo obrigado a pausar o ciclo de corte de juros para manter a taxa alta para tentar esfriar a economia. Acaba sendo uma situação um pouco delicada, acaba sendo algo mais parecido com o que a gente viu agora, como eu falei nesse exemplo agora do Brasil. Então estávamos à beira de ter a inflação em posse, a inflação debaixo do braço, a inflação sob o nosso controle, porém aí tivemos uma descaralhada fiscal aí, que acabou desregulando toda a nossa economia. Bom, então com isso já mudou as perspectivas do FedWatch, que eu quero mostrar para vocês os próximos 2 cortes em dia 29 de janeiro e março, beleza? Então, bom, vocês estão vendo minha tela aí, bom, então pro dia 29 de janeiro, que seria de 29 de janeiro em 2025, a gente tem ainda 89,3% de chance de um corte entre 0,5 a 0,25, beleza? Só que quando a gente já passa para a reunião de março, a gente já vê as coisas mudando. Então a gente já vê 48% de chance do Fed manter a taxa no patamar atual ou descer ela em 0,25, ou 46% de chance entre 0,5 e 0,25 de corte. E só 5%, 4,9% de chance do Fed abaixar a taxa em 0,75 pontos percentuais. Beleza? Bom, então com isso a gente toma consciência do cenário lá fora, nos Estados Unidos. A gente vê que não é tão agravante, mas a gente deve ficar de olho. As coisas lá estão se caminhando, as coisas lá estão indo bem e o mercado vem reagindo sobre isso de uma forma positiva. Bom, para finalizar aqui, Estados Unidos, vou dar uma passadinha aqui sobre a fala do Trump que ele falou na abertura do pregão durante essa semana lá na NYSE, a Bolsa de Nova York. E, bom, de maneira geral, ele veio dizendo que vai fazer incentivos para que a tecnologia volte para os Estados Unidos. Ou seja, novamente os Estados Unidos derrubando qualquer tipo de restrição a empresas de tecnologia, principalmente IaaS e blockchain. Então, possivelmente, veremos empresas novamente voltando para o Vale do Silício, e não como foi no governo Biden, empresas saindo do Vale do Silício para buscar outros países, buscar produção em outros países, ou até mudar de estado e ter que ir para o Texas, que era um governo um pouco mais liberal, ou algo do tipo. Bom, e além disso, ele finalizou colocando a cereja no bolo e sugeriu ao mercado uma criação de uma reserva nacional estratégica de Bitcoin junto com o Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Bom, e esses Bitcoins basicamente, além de estarem em custódia do governo pelo menos pelos próximos 20 anos, ainda eles poderiam ser usados para amortizar a dívida dos Estados Unidos. Então nos próximos 20 anos a gente pode ver Estados Unidos plantando, semeando essa semente de um cenário fiscal mais favorável para o mercado. E, além disso, a primeira reserva internacional de Bitcoin do mundo. Se for igual à reserva de ouro, então a gente já deve ter em vista ali que Estados Unidos pretende comprar 4% de toda a reserva de Bitcoin do mundo. Meu amigo, se até o Estados Unidos, se até o governo tá comprando Bitcoin, por que você não tá comprando? Bom,
Então, sem mais delongas, vamos aos gráficos. Vou dar uma passada aqui em todos os mercados, vou mostrar as operações que eu fiz durante essa semana. Para finalizar, eu mostro os destaques. Bom, então vocês estão vendo minha tela. Então, SP500, tá? Bem interessante. Bom, tivemos um rally de alta bem interessante. Então, final de novembro até agora, penúltima semana ali antes do recesso, a gente viu ali SP500 engatar uns 200 pontos para cima, um pouco mais de 200 pontos para cima, isso puxado por algumas empresas, e agora fazendo um recuo bem interessante pós a fala do Jeremy Powell, o presidente do Banco Central, o presidente do Fed, Banco Central lá dos Estados Unidos. Então foi uma fala que não agradou muito o mercado, como eu disse, tá? Olha a porrada que o Nasdaq deu. O Nasdaq tava com um rally mais bonito ainda, muito puxado também por essas empresas de IA e empresas que tem o Bitcoin encarteirado na sua custódia, como Tesla e MicroStrategy, por exemplo. Então a gente vê o Nasdaq puxando mais de 2.000 pontos para cima durante esse rally de alta, também de final de novembro em diante. Bom, e agora também fazendo um recuo e voltando para o primeiro alvo, tá? Desse espelhamento, voltando para uma zona de suporte. Então pode acabar sendo interessante buscar uma movimentação de alta para as próximas semanas no Nasdaq também. Bom, já que a gente está falando dos principais índices, não podemos deixar de comentar do Ibov, o principal índice das ações aqui no Brasil. Então vocês estão vendo minha tela aí. Então, bom, exatamente como eu disse nos últimos 3 vídeos, Ibov ia cair, estava caminhando para um cenário negativo, então estava tudo favorável, um cenário macroeconômico, um cenário dentro do gráfico propício para a gente vir buscar essa região do 120 até os 118, 119 mil pontos, tá? Então, bom, Bitcoin agora a gente pode ver o Bitcoin vindo buscar essa região aqui entre esse alvo laranja de Fibo, e essa zona de suporte desse fundo aqui, tá? Então, bom, Bitcoin frustrou, então o Ibov frustrou totalmente qualquer perspectiva de alta, de rally de alta. Foi um rally, porém um rally de queda, muito pelo contrário. E muitas empresas que eu comentei que estavam no radar para queda, foram venda fácil, foi dinheiro fácil. Então aqui no Brasil, como eu costumo dizer, como eu sempre costumo dizer, aqui no Brasil as coisas sobem de escada e não desce de elevador, mas pula pela janela. Então quando é pra cair, cai em 2 palitos, em 1, 2, mas quando é pra subir, sobe devagar, as coisas sobem difícil, tem alguma restrição, sempre tem um jeitinho brasileiro. Bom, e querendo ou não, isso aqui que a gente tá vendo no Ibov reflete nossa economia, reflete a opinião dos investidores, reflete a opinião dos investidores, a opinião dos institucionais. Então, querendo ou não, o mercado ele não mente, tá? Se tá ruim, ele vai cair. Se tá bom, ele vai subir. E a coisa tá ruim e tá caindo. Então não tem pra onde correr. Realmente é isso e ponto que tá acontecendo. Bitcoin no 121 mil e pode cair até o 119.003. Fechou? Bom, vamos olhar o Bitcoin dolarizado também. Bom, vou dolarizar aqui, porque dolarizado ele tá pior ainda. Fechou? Quando a gente puxa o gráfico semanal, bom, e quando a gente olha o Bitcoin dolarizado aqui, a gente não rompeu nem o topo da pandemia ainda. Então, desde a pandemia, estamos no prejuízo, tá? Então, novamente, o mercado não mente, o mercado faz aquilo que realmente, ele reflete aquilo que realmente está acontecendo. Bom, já que a gente olhou o Ibov dolarizado, a gente não pode deixar de olhar o dólar. Bom, então o dólar, infelizmente, diferente da nossa bolsa, batendo patamar histórico, beleza? Bom, a gente vê que durante essa semana, deixa eu colocar um gráfico interdiário para ficar mais claro as interferências do Bacen. Então essas descidas retas que tivemos no preço foram intervenções do Banco Central
tá? O Banco Central então intervindo, vendendo nossas reservas de dólar para conter essa alta que poderia ser muito bem evitada com uma política fiscal confiável, tá? Com uma política fiscal confiável e séria. Tá, então a gente vê aí no gráfico o Banco Central intervindo mais de uma vez para conter a moeda. E ao total foram mais de 10 bilhões da nossa reserva, mais de 10 bilhões de dólares vendidos da nossa reserva. Então 10 bilhões que era para pagar essa maldita conta dessa dívida pública, está sendo para abaixar o preço do dólar artificialmente. Isso seria como enxugar gelo. Você enxuga o gelo, passa um tempo, o gelo derrete, o problema volta, porque tá tudo molhado. Bom, então para mim não me estressar mais, vamos para as operações da semana. Bom, como vocês podem ver, o mercado ainda tá aberto. Bom, na semana retrasada, então, tivemos essa operação na VEG, essa formação de fundo, tá? Em cima desse topinho aqui de gráfico diário, porém tivemos uma formação de fundo. Em cima desse topinho aqui de gráfico diário, porém formação de fundo foi pelo semanal. Nós tínhamos aí, a gente tem um primeiro alvo com a nossa realização parcial nos R$60,05, tá? Lembrando que VEG é uma empresa muito boa, uma empresa dolarizada, tá? Os últimos balanços dela não foi bom, não foram dos melhores, mas ainda é uma empresa bem consolidada que vale a pena participar dessa movimentação por alguns meses, beleza? Então a gente vê a entrada no 56, na máxima desse candle, o meu stop segue no 51,53, primeiro alvo no 60,04, tá? E o alvo final fica entre os 63,54 ou os 67,79, tá? Dependendo de como o VEG se comportar. Então, bom, vocês vão ver aqui também nos destaques que eu vou passar que todas as ações no meu radar para compra são aquelas ações que tem no mínimo o dólar no seu operacional. Bom, próxima operação é Grendene também. Então empresa de varejo que tá sofrendo um pouco, tá? A gente viu numa situação um pouco mais lateral, tá? Podendo armar um grande movimento. E quando a gente coloca as médias, a gente viu uma acumulação, um afastamento dessas médias. O Grendene volta para dentro das médias, acima da região dos 5,25 e retorna para baixo com tudo, fechando a semana extremamente negativo. Então, durante segunda-feira, então acionou minha ordem de venda aqui no 5,18, tá? Aqui no 5,18. Então eu tô vendido em Grendene aqui, tá? Isso não é um call, tá? Não faço calls, mas estou vendido na Grendene aqui no 5,18. E o meu primeiro alvo para Grendene fica nessa confluência de alvos de Fibonacci entre os 4,70 a 4,73, beleza? Esse seria o meu primeiro alvo dessa condição de venda, tá? Então, bom, Grendene, empresa de varejo, tá? Meu stop tá lá no 5,56, então tem espaço para Grendene variar até lá. É operações de gráfico semanal, são operações mais tranquilas. Então, bom, estou prevendo ali mais ou menos, quem sabe até o carnaval já quitar essas operações, beleza? Bom, outra com um cenário bem parecido, eu acho que até um pouco melhor, é a Blau, beleza? Bom, esse é o gráfico semanal da Blau. A gente vê que ela retorna para dentro das médias, já estando numa tendência de alta desde o seu IPO em 2021, tá? Quando a gente coloca no gráfico mensal, tá? Meu Deus. Quando a gente coloca no gráfico mensal, fica ainda mais claro que Blau teve uma movimentação de baixa, teve um pullback até a média e ainda estamos guinando uma nova movimentação.
de baixa, tá? Então, essa é uma operação que deve ser um pouco mais longa, deve ser um pouco mais tranquila, tá? O meu stop tá nos 17,61, porém, o downside dessa operação é bem atrativo, tá? Buscar no mínimo 26,52% para, a depender de como for essa movimentação até o primeiro alvo, quem sabe estica até aqui, até os 40% de lucro, beleza? Isso, 40% de lucro vendendo uma empresa, tá? Pode ser bem interessante, beleza? Bom, não tem muita coisa no meu radar, como eu falei há um tempo atrás, eu estava preferindo tirar o PEC do Brasil e focar mais no mercado internacional, que estava realmente mais atrativo. Então, bom, vou passar aqui os destaques. Para vocês. Então, Embraer é o primeiro destaque. Com certeza ela foi uma das melhores ações da nossa bolsa aqui em 2024. Quando a gente abre o gráfico diário dela, a gente vê uma movimentação lateral após uma movimentação de alta. Então, uma movimentação de compressão na volatilidade, aguardando uma movimentação de alta maior. Quem sabe ali, comecinho do ano já, até fevereiro, mais ou menos, ela já bata a casa dos R$60, tá? Pode ser uma operação para a gente buscar essa continuidade de movimento, pode ser bem interessante. Então, vou ficar de olho na Embraer. Embraer é uma empresa extremamente exposta à moeda estrangeira, então ela não sofre muito com essas oscilações do dólar e principalmente não sofre muito com a nossa inflação. Querendo ou não, a maioria dos clientes dela são companhias aéreas estrangeiras, então a Embraer acaba não sofrendo mesmo com esse cenário macroeconômico aqui no Brasil. Bom, outra empresa bem interessante é a SUSB, tá? A SUSB, Suzano, peguei um trade nela, tinha pegado esse trade aqui nela, bem legal, esse trade aqui, ó. Esse trade aqui, então a gente vê que ela enrolou até pegar aqui o 100%, mas depois caminhou para o nosso alvo final, tá? Que era a região desse topo, que eu falei que ia buscar quando tava aqui, quando ela tava feia, ninguém tava olhando, eu falei, vai vir buscar a casa dos 63, porque é uma empresa que posta dólar, o dólar tava subindo, então tava tudo interligado, tava fácil de ver isso, e realmente aconteceu, beleza? Bom, agora ela vem caindo um pouco, tá? Mais precisamente, tá caindo quase 2% durante a semana, tá? E qualquer realinhamento que tivermos para cima pode ser interessante para Suzano. Bom, VEG, já comentei. Agora vamos pro radar de baixa, tá? Então temos PRIO, PetroRio. Movimentação bem parecida com Grendene, porém uma empresa que, digamos que está precificando um recuo um pouco mais dolorido. Então, quem sabe a PRIO vem buscar essa média móvel de 200, tá na casa dos 36, beleza? Então, ela vem fazendo um movimento bem parecido com o Grendene, fazendo uma movimentação de alta, buscando essas médias intermediárias e voltando e guinando novamente essa movimentação de baixa. Então, agora ela vem fechando positivo, porém, semana que vem, caso perca esses 39, 31, pode acabar sendo interessante, tá? Para PRIO voltar a essa tendência de baixa, beleza? Bom, outra pelo gráfico semanal, bem interessante, WIS. Então a WIS pelo gráfico semanal, se eu colocar aqui a banda de Bollinger, que é um indicador de volatilidade, a gente vê que a WIS vem bem contraída e toda vez que ela contrai a volatilidade, ela faz uma expansão forte de movimento. Então aqui tivemos uma breve contração de volatilidade, expansão de movimento, tá? 35% para baixo. Tá? Então isso é mandatório do mercado. Aqui uma contração da volatilidade, explosão de movimento, 136% para cima, tá? E isso acontece direto no mercado e a gente está vendo isso novamente acontecendo. Bom, o WIS ia fechando aqui o gráfico semanal, rompendo a banda de Bollinger para baixo, rompendo essa região dos 5,56, dando a entender que ele ia expandir, fazer essa expansão de movimento para baixo, tá? Então, bom, vamos ficar de olho aqui, principalmente pelo gráfico semanal, tanto porque ele fez uma movimentação forte de baixo e agora vem fazendo essa movimentação para cima, beleza? Então,
Vamos ver se realmente fecha pelo gráfico semanal. Vamos dando esse acompanhamento. Então, o fechamento da semana que vem, apesar de ser semana de Natal, mesmo assim, o fechamento da semana que vem será decisivo para os preços das ações da Wiz. Bom, e assim a gente encerra ali os destaques que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente vê que a coisa no Brasil não tá fácil, o Ibovespa caindo bem, a gente tem uma pancada de empresa aqui mal das pernas, caindo muito. Então, com essa taxa de juros alta, então, isso incentiva demais o mercado mais pessimista, um bear market à vista. Bom, então vamos lá fora. Vamos lá. Então vamos pro radar lá fora. Então vamos começar com ela, a Google, tá? A Google fechando hoje, tá? Bom, a Google hoje fechando com quase 2% de alta, 1,66. Porém, a gente olha a movimentação da abertura até o fechamento, foram mais de 3% de alta, 3,06. Então, o Google fez uma movimentação forte. Semana passada saiu uma notícia que Google lançou o microcomputador mais potente do mundo. Então, seria ainda possivelmente o último computador mais inteligente de qualquer inteligência artificial. Então, bom, as ações da Google explodiu, tá? No mesmo dia saiu de 177 e abriu a 184, então teve um gap de quase 10 dólares. E bom, e a Google também, durante a semana fez um recuo e hoje já voltou a fazer uma movimentação positiva, beleza? Bom, outra empresa pode ser interessante para 2025, mas ainda não vejo um ponto de entrada muito claro, seria a Nvidia. Tá. Nvidia, então, empresa de inteligência artificial, empresa de microchip, placa de vídeo, a única ali, basicamente, bem das pernas, que pode carregar esse fardo nas costas de acompanhar e dar o suporte para o crescimento desse mundo de inteligência artificial. Então, a Nvidia também bem interessante, principalmente com a fala do Donald Trump ali que ele falou durante a semana, essas empresas mais ligadas à blockchain, empresas que têm Bitcoin em carteira e até empresas que fornecem suporte a esse crescimento do mundo de inteligência artificial podem se beneficiar. A Nvidia é uma delas, tá? Empresa que teve uma alta maravilhosa. Então, se a gente colocar aqui, então, desde 2024. Então em 2024 a Nvidia subindo mais de 170%, beleza? Chegou a subir na sua máxima 210% e pode acabar sendo bem interessante. Bom, então já finalizando aqui, a gente tem Microsoft, ótica bem interessante. Então, Microsoft desde agosto até final de novembro, até o início desse rally de alta, acumulando, fazendo uma movimentação lateral. Tivemos uma puxada até esse primeiro alvo de FIBO e um recuo para essa zona de suporte novamente. Então, qualquer realinhamento pode ser interessante. Pode ser interessante entrar para a gente acompanhar essa movimentação de alta. Bom, outra a Meta, dona do Facebook, do Instagram, também bem interessante, tá? Pouco mais visível esse recuo e essa tendência de alta, um pouco mais visível do que a Microsoft. Temos MSTR também, a empresa que mais detém Bitcoin. A gente vê essa puxada forte, esse rally incrível de alta que tivemos um pouco antes de outubro até agora. Então, bom, vamos ver se a MicroStrategy continua com essa movimentação lateral ou se ela vem fazer uma movimentação um pouco mais forte de queda, buscando essa região das médias intermediárias para realinhar para cima, para a gente voltar a surfar essa tendência de alta. Bom, então finalizamos mercado de ações aqui no Brasil e mercado de ações nos Estados Unidos. Porém, no jeito que essa foi a semana mais importante do ano para o mercado financeiro, então vamos falar das criptomoedas também, criptos que eu estou de olho para 2025. Vou falar um pouquinho
dar uma passadinha ali mais ou menos no que é o projeto e no que eu tô de olho para elas no gráfico, beleza? Então vamos começar com ela, a mãe de todas. Bom, então Bitcoin na tela, tá? Uma cripto sensacional, considerada ouro digital pelo fato dela ser a única, a única criptomoeda basicamente escassa, a única criptomoeda que só vai ter quem comprou, beleza? Então, bom, bem interessante, tá? Agora a gente não tem nada para fazer, ali a gente tava engatando uma movimentação interessante, chegou batendo no nosso alvo. Bom, então pós-discurso do Powell aí, a gente viu que o Bitcoin sentiu bastante, caindo bem forte nos últimos 3 dias e só agora ali, pela volta do final da tarde, cravando o segundo alvo dessa projeção, voltando para cima, fazendo recuo nas médias, beleza? Bom, ainda pode ser uma oportunidade de a gente comprar Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares novamente, porém a gente já pode ver que essa região dos 95 a 110 a 108 já está basicamente consolidada e normalizada pelo mercado. Então, bom, agora novo normal, tá? Bom, a segunda maior de todas, o Ethereum, o projeto do Ethereum é basicamente dar o suporte à criação de novas criptomoedas. Então o Ethereum por si só, ela é uma rede bem interessante. A gente vê que após o discurso do Powell também estava engatando uma movimentação de alta, estava comprado até, consegui zerar parcialmente, tá, nos 4.123, depois caiu forte para baixo, tá? Estocástico lento já entrando em zona de sobrevenda, pode ser interessante, pode ser uma oportunidade de comprar Ethereum. Solana também, basicamente seria uma cópia barata do Ethereum e é principalmente sua principal concorrente. Então Solana voltando para uma zona de suporte, tá? Um pouco mais feia ali que o Ethereum, porém é uma oportunidade de comprar uma moeda boa a um preço bom, e o alvo mínimo é ela voltar para essa região aqui de topo, tá? Nos 264 e 259, tá? Solana também, o projeto dela é basicamente uma rede inteira que dá suporte e auxílio para criar novas tecnologias e criar novas criptomoedas, beleza? Bom, a próxima é a Ondo. A Ondo, que é uma das criptos mais interessantes, tá? É bem interessante porque ela basicamente é uma plataforma que transforma ativos reais, letras de crédito, ativos de renda fixa, letras de câmbio, títulos de tesouro em ativos tokenizados. Ou seja, ela pode transformar um certificado físico, um certificado de renda fixa, por exemplo, em um ativo, replicar ele num ativo criptografado jogado na blockchain, que pode ser extremamente interessante. É uma cripto nova, tá? Como a gente pode ver, é uma cripto nova, começou lá por abril, começo de maio, tá? Então, bem interessante. Ondo pode ser muito interessante com essa movimentação de alta que a gente vai ter após esse rally de alta. Então, final de novembro até agora, a Ondo chegou a subir de topo a fundo mais de 250%, tá? Então a gente vê, é um mar azul esse oceano, e ela é a única basicamente que faz esse serviço com maestria, tá? Bom, já indo por outro polo, mas ainda trabalhando nesse meio de ativos digitais e ativos tokenizados, temos a OMO, a OM Mantra, tá? A OM Mantra é bem interessante, fazendo uma movimentação lateral dentro de uma maravilhosa tendência de alta. E o projeto da OMO é basicamente... Acho que é o projeto dela mesmo. Bom, então o projeto dela basicamente é ser um pool de negociações, um pool que facilita a criação de novos stakings, novas tecnologias, novas modalidades de investimento dentro da blockchain, tá? Um projeto bem interessante, investir em Solana, investir em OM, Mantra, investir no Ethereum em si só, investir na tecnologia de blockchain, como nos anos 80, investir em linha telefônica, nos anos 2000, investir em internet e agora investir em blockchain. Bom, também temos outros projetos paralelos que podem ser interessantes, tá? Temos a Aave também, bem legal. Temos a TRX também.
que seria um pool parecido de... Também teremos teremos também a TRX também, que seria um pool financeiro, basicamente como a AM também, bem interessante. Temos a VAX também no radar para 2025. Temos a da Cardano também, uma outra Litecoin excepcional. Temos a Ripple, que é uma das poucas criptos de empresas privadas, tá? Também bem legal, cripto bem consolidada, já antiga no mercado. Então a gente pode ver a Ripple ali buscar a região dos $3, tá? Lembrando que há pouco tempo atrás Ripple custava centavos, tá? E agora já custa nas faixas dos $3 ali. Então a gente vê o mercado todo favorável quando a gente fala de criptomoedas, beleza? Bom, então, querendo ou não, é isso. O mercado de criptomoedas, um oceano azul, muito favorável para se investir. Resumidamente, lá fora, mercado de ações também, um cenário bem favorável. Sobre economia nos Estados Unidos, a gente deve ficar de olho no cenário de como esse novo governo que entra no começo de 2025, como que ele vai gerir, impactar as políticas, como que isso vai impactar na política fiscal, logo na política monetária. E falando em política monetária e fiscal, a gente ainda continua nessa novela aqui no Brasil. A gente está caminhando para um cenário desafiador em 2025 e por enquanto se mantém o mesmo, enquanto o lado fiscal, o lado de responsabilidade de gastos do governo não se normalizar, a gente vai ver ainda esse desequilíbrio. A gente pode ver o dólar continuar subindo, a taxa de juros ainda alta e isso fomentar ainda mais a fuga de investimentos do Brasil, a fuga de investimentos em um cenário mais propício por uma crise, beleza? Bom, 50 minutos de vídeo, quero desejar a todos um ótimo ano, que seja um ano muito bom, que 2025 seja um ano muito bom, assim como foi 2024. É isso, tamo junto, só começo e boas festas.